Jardelzinho, e aí falar um pouco sobre os reforços, né? Vamos começar pelo não atacante, que é o Cuéllar, né? A gente já falou um pouco sobre ele. Sem dúvida alguma, é um jogador que chegaria para agregar, tem qualidade, todo mundo elogia. Eu só me assusta um pouco o quanto financeiramente estão falando sobre ele. Especula-se, vou repetir, especula-se algo em torno de 2,5 milhões por mês, incluindo tudo. Não é só salário, é um jogador que está tentando se livrar do clube no Oriente Médio, então ele teria aí uma grana, digamos assim, do passe, mais luvas, enfim, é um combo, é aquela história. O Corinthians não precisa comprar o carro, pagar... acho que a analogia é boa, Jardelzinho. Não precisa comprar o carro à vista, mas vai pagar aquela assinatura que é um valor pesado por mês. Acho que a analogia boa é essa. Né? Então, o meu único ponto é que ele agrega ao time, eu não tenho dúvida, mas questão de prioridade. Gastar uma grana alta num jogador que, talvez por uma limitação minha, eu não vejo isso tudo nele. O que é que o senhor acha do Cuéllar? O homem, será que ele acertou? Esse aqui tem as estatísticas, tem o Excel dele. Ele acertou porque o meu timão tem lá todos os dados também, né, aí apelou, né, Vessa? Aí o Vessone apelou, mas é isso mesmo, mas cadê? Mas teve gente que falou antes do Vessa, hein? Na verdade, o Thiago falou, o Vitinho usou a camisa, mas ele não falou que fez o gol, então... Mas o Vitor Magno colocou aqui... não, o Vitor Magno colocou o Pedrinho, viu um Vitinho aqui além dele, não? O Pedrinho, foi Pedrinho. Acho que tinha visto um Vitinho aqui antes. Mas o Vessa é sacanagem, né, Vessa? Aí é sacanagem. Mas valeu, Vessa. Obrigado aí por estar prestigiando. É isso aí. O Meia Vitinho, na verdade, o único gol dele pelo Corinthians foi esse gol contra o Flamengo, numa derrota por 3-1. Gol do Corinthians na Neoquímica Arena. Vitinho vestindo a 43. E aí, Jardelzinho? Cuéllar, o que é que o senhor acha? Eu sempre falo que eu acho é pouco, né? Eu acho é muito. Eu acho é muito o Cuéllar. Cara, eu acho muito dinheiro para uma posição que a gente hoje não tem tanta necessidade, cara. Não tem tanta necessidade. Vamos lá. Quando a gente fala de meias hoje, a gente tem Garra e Coronado. Eu acho que se o Coronado parar de levar amarelo bobo e começar a jogar mais, daqui a pouco ele consegue fazer uma dobradinha legal com o Garra. Na volância, apesar da lesão do Alex Santana, que é uma lesão preocupante aí, de aproximadamente 3 meses fora, né? Essa é a expectativa. Você tem jogadores que um dia desse, como o Rian, não era nem sequer relacionado para as partidas e hoje virou titular da equipe. Então você tem o Rian, você tem Bidon, você tem Charles, você tem Ranieri. Então acho que o Corinthians tem opções ali para jogar na volância e daqui a pouco o Alex vai voltar, né? Daqui a pouco o cara consegue voltar um pouquinho antes dessa expectativa e tal. Então assim, o Cuéllar para mim ele nunca foi ele é meio que um terceiro homem de meio campo, né? Eu tenho dúvidas, assim, do que eu vi o Cuéllar jogar. Eu não sei, Jardelzinho, eu não sei. Eu vejo gente falando... Eu vejo gente falando que ele pode ser, inclusive, o primeiro volante, tá? Não sei. Eu confesso que o Cuéllar eu não tá muito no meu radar, não. Eu tenho algumas lembranças dele no Flamengo, um jogador de bom passe e tudo, mas eu definitivamente não sei quem é esse Cuéllar que o Corinthians quer trazer. Pronto, é isso. Mas enfim, eu acho assim, ó, hoje a nossa carência hoje no ataque, ela é tão gritante que você ficar discutindo com o Cuéllar é perda de tempo, cara. O Corinthians já poderia ter, né, pegado esse dinheiro aí que tá pensando em investir no Cuéllar e rapidamente, o Corinthians está demorando muito para trazer jogadores para o ataque, demorando muito. Jardel, mas trouxe o Thales Magno e tal, ok, mas precisa de mais, é muito pouco. Precisa de mais jogadores para beirado, precisa de mais, pelo menos um jogador para jogar como centroavante. Porque a real, cara... Olha, Jardelzinho, o Matheus fazendo que o Cuéllar é primeiro volante, tá? Então, assim, eu me recuo aí a minha insignificância, porque, de fato, eu não tenho conhecimento para comprar essa briga. É isso que eu tô dizendo. Eu já vi gente falando que ele é primeiro volante mesmo. Eu já vi ele jogar em várias posições, viu, Mateuzinho? Inclusive no Flamengo, né? Ele chegava a jogar como segundo volante... Aí dizem que lá ele tá jogando até como um terceiro homem de meio campo, porque ele tem qualidade, né? Não sei, tá? Também não tem muita profundidade para ficar aqui cagando regras, se é ou se não é. Mas mesmo assim, você fala no primeiro volante, piorou. Aí que eu acho que o Corinthians não precisa mesmo. Eu acho que o Corinthians tem o Ranieri, tem o Rian hoje, tem o Alex Santana que daqui a pouco vai estar de volta, entende? Então, assim, sinceramente,
tá longe de ser uma prioridade para o Corinthians agora. Se vier, é um bom jogador, vai ajudar. Vai ajudar. Eu não sei nem... deve chegar com o que está se investindo para ser titular, né? Para ser titular. Certamente. Para esse investimento. Eu acho que o Ranieri, inclusive, é um jogador que pode passar a ser utilizado na zaga. Com esse jeito do Ramon o tempo todo usando três zagueiros, talvez seja uma alternativa. Exatamente. Então, mas assim, não é nem que eu sou contra, tá? Eu só acho que o Corinthians está gastando muito tempo, muita energia com um jogador... E muita bala. Então, assim, a gente já vai falar das especulações, né? Mas então, para passar... Já estamos falando no caso, né? Não, eu digo pro ataque, né? Quero dizer assim, a gente vai falar dos jogadores de ataque, já vou falar aqui do Alex Arce, por exemplo. Cara, pega e fecha logo esse jogador. Pega parte dessa grana, investe nele, define o que precisa e traz um cara. Porque a gente precisa de um jogador pro ataque. E eu acho que, assim, a janela fecha em agosto agora, né? Parece que ela foi estendida, Jardão, para até setembro, parece. Até setembro? Parece que foi. Mas mesmo que ela tenha sido estendida, e aí o Vesta estava com a gente aí no chat, se estiver ainda aí, Vesta, você que tem o cara das informações e das datas, mesmo que ela tenha sido estendida, e que é positivo, mas o Corinthians tem pressa, cara. O Corinthians tem urgência. Não dá para a gente ficar, né, esperando a quando a janela vai fechar. Tem que trazer logo. Assim como o Thales Magno chegou ontem e fez gol, o Alex Santana chegou e virou titular, André Ramalho, o próprio Hugo, o atacante vai chegar, cara, nesse time que está criando e vai ser titular, cara. Vai ser titular. Seja 2 de setembro, tá? A janela vai até 2 de setembro, Jordão. Né? Basicamente agosto, né? Porque 2 de setembro a gente praticamente fecha em agosto. Então, eu acho que o Corinthians tem que correr, cara. Tem que correr. Hoje é dia 11. Hoje é dia 11 de agosto. Passa assim, ó. Passa muito rápido. E aí, Diego, ainda seguindo nesse assunto, falar um pouquinho dessa possibilidade aí do Alex Arce. Era isso que eu ia falar, mas, Geralzinho, vamos lá. Os nomes que estão sendo mais falados, né? O volante Cuéllar, o atacante Alex Arce, que é da LDU, que é estilo mais centroavantão, e o Gonzalo Plata, que é jogador de beirada. Acho que o que o Jardel quis dizer é Cuéllar ajuda, agregaria, mas se dos três fosse para descartar um, descartaria o Cuéllar, não é isso? Sem dúvida. É isso aí. Eu concordo com essa tese. Aí. Jardel, falar agora sobre o Alex Arce. Ele é um jogador de 29 anos. Ele é um jogador aí que o Eduardo Araújo está até destacando que ele voltou a marcar gol ontem, tá? Muito se falou que ele é um jogador que começou profissionalmente de forma tardia. Se não me engano, ele começa a jogar profissionalmente com 25 anos. Aí também teve o período da pandemia que atrapalhou ele um pouco. Então ele tem uma carreira curta. Embora tenha 29 anos, ele tem uma carreira curta, mas dentro dessa carreira curta é um jogador que, estatisticamente, não vou falar estilo de jogo, se o cara é bom, se o cara não é, estatisticamente ele tem números muito positivos, tá? Algo aí de 110 jogos, 80 gols, algo mais ou menos nesse sentido. Fato é que ele se destaca num futebol mais fraco, que é a segunda divisão da Argentina, mas mantém uma ótima média de gols na LDU, num futebol indiscutivelmente mais difícil do que a segunda divisão da Argentina, mas claro que ainda o futebol no Equador, lógico, né? É uma questão de lógica, é um futebol mais fraco do que o futebol brasileiro. Eu tenho algumas coisas para falar, mas eu vou deixar o senhor falar primeiro sobre ele. O que é que você acha dessa possibilidade de o contratar? Acha que é um problema o fato dele ter sido profissionalizado mais tarde, de não ter tido, digamos assim, uma base? Foi da base do Boca Juniors, foi da base do Olímpia, não? Como é que você vê essa busca do Corinthians pelo atacante paraguaio? Ele é paraguaio, Alex Arce, atualmente na LDU. Bom, a gente tem falado muito sobre o Corinthians ser criativo no mercado. Falando das contratações... o senhor começou bem. Falando das negociações que o Corinthians fez até agora, como todos concordamos que o Hugo Souza, o Corinthians foi criativo? Concordamos, Demais até. André Ramalho, o Corinthians foi criativo? Demais. Criativo. Alex Santana,
Que o senhor aqui falou. vou lhe perseguir até o fim da vida agora. Ele, pô, Alex Santana, 29 anos, reserva do Atlético Paranaense. Né, mas tudo que você falou tinha muito sentido. Só que assim, quando o cara vem e joga o que ele tá, né, o que ele vinha jogando, infelizmente teve a lesão, a gente parte do princípio que alguém estava vendo alguma coisa, ou seja o scout, seja, né, alguém com contato de alguém que falou, ó, esse cara aqui joga, leva, porque ele vai fazer o que vocês estão precisando e tal. Então, Alex Santana foi criativo. O Charles, que eu acho que ainda não convenceu, né, fato, só que como diz o torcedores, calma, não é todo mundo que vai chegar e vai ser titular e vai jogar, calma com o Charles também. Mas foi uma contratação criativa, que eu acho que ninguém imaginava. E o próprio Thales Magno, para mim, é uma contratação criativa. É claro que os valores que estão envolvidos aí, caso dê certo, aquela coisa toda, eu acho valores surreais, tá? Eu acho que aí é um problema, pensando ali na frente. Mas é um jogador que, pensando em ponta, em beirada, que o Corinthians está precisando. Até porque, Diegão, assim, ó, na boa, se o Thales Magno chegar agora, jogar, nos ajudar no Campeonato Brasileiro e depois ficar muito caro e não chegar num acordo, que vai embora e seja feliz. Não tem problema. Veio e fez o que tinha que fazer no período que esteve aqui. Né? Então, acho que assim, o empréstimo ele é positivo. Então, acho que o Corinthians tem sido muito criativo no mercado. Assim foi na primeira janela. Quem conhecia o Garro, cara? Quem conhecia o Garro? E tem um detalhe, tá, Jardel? Eu não tenho Travou aqui para mim, Jardelzinho. Tô aqui, tô ouvindo vocês. Tá. Tem um detalhe, tá? Eu não vou afirmar que o Alex Arce é indicação do Ramon. Eu não tenho essa informação. Mas o que o pessoal fala foi o Ramon que achou o Verratti, né? Do Vasco. Que tá longe de ser um craque, mas é um fazedor de gols. Só pegar as estatísticas dele aí, vou até pegar aqui. Isso aí. Né, as estatísticas dele no Vasco. E que teria sido a indicação dele, né? E deduzo eu que possa ser a comissão do Corinthians indicando o Arce. Deduzo, tá? Com relação ao fato dele o Verratti já tem 26 gols com a camisa do Vasco em pouco mais de 50 jogos. 26 gols. A questão de ser profissional tardio, eu acho que é muito relativo, né? Tem muito jogador ruim que tá na base há muito tempo, né? O Liedson é um ótimo exemplo, o pessoal estava escrevendo aqui no chat, que ele... Pessoal, o Liedson, quando chega no Corinthians, ele jogou um pouquinho no Curitiba, um pouquinho no Flamengo, já estava no Corinthians, sabe? Quando ele chega no Corinthians, ele tinha pouquíssimo tempo de profissional. É bem verdade, que pouquíssimo tempo já no futebol mais testado, isso também é um fato. Tem um outro jogador também, o Kurk, que é aqui do Nordeste, né? Ele é ídolo, ele foi ídolo no Náutico. Né? E assim, ele fez história aqui no Náutico, tá? E foi um jogador que chegou aqui com 30 e poucos anos, que só tinha jogado no interior do Rio Grande do Sul, time pequeno no interior do Rio Grande do Sul, chegou aqui no Náutico, dentro do contexto do que é a história do Clube Náutico Capibaribe, não estou comparando o Náutico com o Corinthians, é só um contexto, né? E uma história do futebol de Pernambuco que eu conheço, e o cara virou aquela discussão de ele já tá na discussão de maior ídolo da história do Náutico, um cara que ninguém conhecia. Então, que é um outro bom exemplo que eu vi a torcida citando, o próprio Cano. Quem era o Cano antes de chegar no Vasco? Né, Jardel? O cara mete gol demais. Então, assim, nesse sentido eu não vejo problema. E aí tem uma outra questão que eu queria falar do Alex Arce. Eu vi o pessoal falando assim, até acho que foi até o Matheus, fazer uma menção aqui ao Matheus, falando assim, mas 5 milhões de dólares é muito dinheiro. Eu, particularmente, acho dinheiro de pinga. 5 milhões de dólares para você trazer um jogador que você parte do princípio que é um jogador fazedor de gols, né? Ele pode chegar e pode não jogar nada. Ele pode chegar, ele pode não jogar nada. Mas para mim, 5 milhões de dólares é dinheiro de pinga. Não, mas o Pedro Raul... Esquece o Pedro Raul, a merda já tá feita. Mas se somar os dois... Não é assim. Assim você não traz ninguém. Mas eu acho que um jogador que eu parto do princípio que está sendo bem avaliado, 5 milhões de dólares para um atacante, é dinheiro de pinga.